muitas pessoas, grande parte das pessoas, nem sabe certinho o que que é um projeto de infraestrutura. Quando você fala, Rafael, um projeto de loteamento no Civil 3D, o que que é um projeto de loteamento, né? O que que é um projeto de infraestrutura? Bom, eu vou te explicar o que que é um projeto de infraestrutura. Quando você fala, por exemplo, loteamentos, rodovias, ruas, avenidas, saneamento, barragem, mineração, aeroportos, condomínios, uma adutora de água, por exemplo, tudo isso é infraestrutura. Todos esses exemplos são exemplos de infraestrutura. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um loteamento, é uma obra de infra, né, que a gente costuma fazer, que a gente costuma chamar. É uma obra de infraestrutura, são obras que a gente chama de obras pesadas também, né? São exemplos aí de obras de infraestrutura. E todas essas obras que eu citei aqui, loteamentos, rodovias, ruas, avenidas, saneamento, que envolve, né? Saneamento envolve abastecimento de água, envolve esgoto, envolve drenagem, barragens, aí pode ser barragem de minério, pode ser barragem, né? De hidrelétrica, pode ser barragem de água, enfim, não importa, né? Aeroportos, condomínios, por exemplo. Como assim, Rafael? Imagina que vai ter um condomínio de prédios aí na sua região. Esse condomínio de prédios, ele vai ter ali a área que é a infraestrutura dele. Então ele vai precisar de pavimentação, de drenagem, de esgoto, de abastecimento de água, de sinalização e por aí vai, certo? Então aqui dentro desses exemplos, cada exemplo desse aqui tem um leque de projetos que a gente desenvolve. Vamos pegar, por exemplo, um loteamento. Um loteamento eu tenho desde a topografia, passando pelo projeto urbanístico, que é um dos projetos, que é o projeto de divisão das áreas. Depois eu vou mostrar exemplos aqui de alguns desses projetos para vocês, exemplos reais aqui, tá? Projetos geométricos, projetos de terraplenagem, né, que é o cálculo de volume, a movimentação de terra, projeto de pavimentação, projeto de drenagem, projeto de esgoto, projeto de abastecimento de água, projeto... Aí entra alguns outros aqui, de paisagismo, projeto elétrico, projetos ambientais, né? São projetos aí também que fazem parte da infraestrutura, mas que não é o nosso foco aqui. Mas esses 9, se eu não me engano é 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 exemplos aqui de projetos são exemplos de projetos de infraestrutura que estão presentes nesses tipos de obras que eu falei aqui para você. Então faz uma reflexão aqui. Perto da sua região, será que tem loteamento? Com certeza tem. Toda cidade tem loteamento. Projeto geométrico. O que é o projeto geométrico? O projeto geométrico é o que define a geometria das ruas, a geometria da rodovia, né? As curvas, as rampas e tudo mais. Então, esses projetos estão presentes, né, dentro dessas áreas. Por exemplo, uma rodovia, ela vai precisar de projeto urbanístico, geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, tá? São tipos de projetos de infraestrutura. O que não é um projeto de infraestrutura? É um projeto de uma casa, por exemplo. Então, quando você está falando um projeto estrutural, é um projeto de uma casa. Um projeto hidrossanitário de uma casa, por exemplo, não é um projeto de infraestrutura, é um projeto de edificações. Quando você está falando, por exemplo, de um projeto de um prédio, de um sobrado, de um galpão, isso são edificações. Agora, quando a gente está falando da infraestrutura, aquilo que fica embaixo do pavimento, até mesmo o pavimento em si, a terraplenagem em si, né, o cálculo de volume, isso é projeto de infraestrutura. Então aqui eu citei para vocês 9 tipos de exemplos, né, 9 tipos de projetos de infraestrutura que existem, né, dentro desse universo aqui para você começar a entender o que é e o que não é. Então quando você fala assim, por exemplo, Rafael, eu quero ter um cliente ou ter um potencial cliente que quer fazer um projeto de loteamento. Você tem que estar ciente que dentro desse loteamento você tem 9 oportunidades de projetos para você fazer. Ah, Rafael, mas eu não sei fazer esse tipo de projeto, eu não tenho conhecimento nenhum, eu estou começando agora. Será que eu consigo começar do zero, do absoluto zero, e me tornar um projetista? Com absoluta certeza do mundo. Porque todos os profissionais, todas as pessoas, eles começam do zero. Eles começam iniciando do zero. Todos os profissionais, eles começam do zero. Tá?
Eles começam do zero. Ninguém começa, né? Ninguém nasce sabendo alguma coisa. Eu comecei do absoluto zero. Eu comecei sem saber nada. Porque a gente não nasce sabendo. De uma forma ou de outra você aprende. Seja na prática, lá no campo, seja com outras pessoas, seja aqui assistindo às aulas, né, da Jornada Civil 3D, as aulas de aquecimento. Enfim, todo mundo tem um ponto de partida. Só que todo mundo começa do zero. Então, às vezes, você está pensando assim, cara, eu tô começando do zero, não sei nada. Será que eu vou conseguir aprender? Consegue. A primeira coisa é você querer aprender, né? A primeira coisa é você querer buscar o conhecimento, é querer se capacitar, né? A primeira coisa é você querer iniciar, dar o primeiro passo. Cara, o primeiro passo você está no lugar certo. A Jornada Civil 3D é o seu lugar para você começar a dar os seus primeiros passos. Lá a gente vai, né, aprender como instalar o Civil 3D, como iniciar um projeto da maneira correta, fazer o básico da maneira correta. Porque o que faz os bons projetistas ganharem dinheiro não é só aquele avançado, aquele projetista, né, alto nível ali, né, high level, não. Aquele projetista que sabe fazer, né, o feijão com arroz bem feito, aquele projetista que sabe fazer o básico bem feito ali, né, operar as ferramentas do software, entender as normas e tudo mais bem feito, é esse cara que se dá bem. Porque 90% dos problemas dos projetos são resolvidos com o básico bem feito. Beleza? Então, para você que está iniciando do zero, agora você já sabe o que é um projeto de infraestrutura. Então, de novo, topografia, projeto urbanístico de loteamento, projeto geométrico, projeto de terraplenagem, projeto de pavimentação, projeto de drenagem, projeto de esgoto, projeto de sinalização, abastecimento de água. Todos esses são projetos de infraestrutura.